Investir em cultura e proporcionar conhecimento através da leitura é o grande desafio nos dias atuais. A Feira do Livro deste ano surpreendeu a todos que por lá passaram e puderam sentir um ambiente voltado ao aprendizado, conforme destaca a secretária Carla Talgatti em entrevista aqui na TV Erechim. Confira. Nós recebemos aqui no estúdio da TV Erechim a secretária de Cultura e Esporte, Carla Talgatti, para falar um pouquinho das ações realizadas aí no último mês, no mês de abril, mês de aniversário do município, que teve uma programação esportiva e também cultural intensa, onde toda a nossa comunidade, de alguma forma, pôde se envolver, pôde participar. Secretária, bem-vinda à TV Erechim. Muito obrigada novamente pelo convite, Sandra. É muito bom estar aqui falando de duas pautas importantes da cidade, que é o esporte e a cultura. Pois é, quando a gente fala de cultura, a gente já relembra todo mês de abril aí que teve uma programação intensa e a maior delas foi a Feira do Livro, que reuniu muitas pessoas. Foi uma feira que voltou para o seu lugar original. Como é que a secretária avalia esse trabalho intenso todo realizado? A Feira do Livro foi um movimento muito positivo para a cidade, com o envolvimento da comunidade. Isso é importante ressaltar e destacar, porque quando você faz uma feira, as pessoas têm que ter um sentimento de pertencimento para estarem visitando a programação e estarem também conosco na organização. Então esse sentimento foi visível, o envolvimento geral da comunidade, que criou sim uma grande expectativa da feira acontecer na praça. E foi isso que aconteceu, uma feira diversa, com 7 livreiros, com música, teatro, dança, com palestras no mini auditório, abordando diversos assuntos, a importância da literatura na formação das pessoas, o lançamento de livros de autores aqui, de Erechim e da região, a palestra do Fabrício Carpinejar, a patrona recebendo as pessoas com total espontaneidade na praça, um clima de alegria, de comemoração, aonde as pessoas se sentiram maravilhadas, porque a gente acompanhou muito esse movimento, esteve lá muito presente, as pessoas fizeram vários registros da Feira do Livro, superou as nossas expectativas com um público de 20 mil pessoas aproximadamente, e os livreiros nos enviaram que as vendas foram boas. Então nós tivemos uma venda total de 4 mil livros. Então, para ser a primeira feira depois da pandemia, na praça, eu acho que o resultado foi muito positivo. E não foi só um momento de encontro com a literatura, mas foi um momento de encontro com a cultura. Sim. Nesse tempo, então, a praça passou a se chamar da Praça do Livro, né? O prefeito decretou, então isso também nos deixou mais acolhedores. A gente vê que a cidade volta a viver um clima cultural bastante importante, então isso é um motivo de comemoração para a área cultural também. Pois é, Carla, a Feira do Livro ela aconteceu e voltou para o seu lugar original, mas já se trabalha a partir de agora já numa próxima Feira do Livro, que é ano que vem. Vai ser novamente na praça? Será sempre ali? Não será mais mexido no local? Nós queremos que continue sendo na praça, porque é um espaço de fácil acesso, democrático, onde as pessoas já vão visitar os finais de semana, então as famílias levaram as crianças. Sim. Muitas nem sabiam que tinha a Feira do Livro, acabaram encontrando a Feira do Livro, atividades diversas. E o público, como nós estávamos lá presentes, a gente percebeu que muitos vieram muitas vezes na Feira do Livro. Então, a intencionalidade é que ela continue sim formatada na praça, claro que um pouquinho remodelada, a gente entende que é preciso fazer modificações para acolher os diferentes públicos que possam vir até a praça. Sim. De uma forma mais adequada. Nesse momento, nós estamos em período de avaliação e claro que nós queremos deixar a Feira do Livro na praça de forma permanente. Pois é, uma necessidade de algumas pessoas, principalmente os que têm dificuldade de acessibilidade, é a falta de uma rampa para chegar até esse local. Isso é um dos pontos que será priorizado para a próxima feira?
Sandra, nesse momento a gente teve alguns problemas na acessibilidade. Nós temos uma rampa que ela é do outro lado da entrada da Feira do Livro, onde tinha os guarda-chuvas. Então nós temos acessibilidade mínima com essa rampa e também acessibilidade para os banheiros. Nós não pensamos na entrada do mini auditório, que depois a gente acabou providenciando, e com os livreiros nós temos que pensar como essas pessoas iriam entrar. Como o espaço é pequeno, dificulta. Então isso tudo é uma avaliação e são algumas coisas que a gente precisa construir também com a comunidade, com a comunidade e essas pessoas que têm essas necessidades, né, inclusivas, para estarem de forma mais aconchegante e também a Feira do Livro possa acolher elas. Então algumas coisas nós tivemos dificuldade e é preciso sim corrigir. Pois é, Carla, você é uma pessoa bastante ligada à cultura, mas também à educação. O que aconteceu que esse ano as pessoas compraram mais livros? E, embora a gente viva uma era tecnológica, onde as pessoas estão usando o celular para fazer suas leituras, mas a Feira do Livro mostrou que não, que ainda se usa, que se compra livros. Eu acho que esse movimento tecnológico nos aproximou muito da convivência com o celular, com a leitura online. As pessoas também querem retornar um pouquinho de estar manuseando o livro e ter aquele momento de você e do livro. A gente percebeu que as pessoas também estão estafadas do mundo tecnológico e querem esse momento para se retirar. E o público que adquiriu os livros foi muito diverso. Foram as crianças, os idosos, os adolescentes. Então nós percebemos assim a procura intensa por livros. As pessoas manusearam muito, foram até a feira, olharam, passaram. E também acredito que comprar um livro é você olhar o livro. E isso foi feito, 7 livreiros trouxeram uma gama diversa de livros, então isso possibilitou que a pessoa encontrasse o livro que ela quisesse e saísse da praça e levasse o livro para casa. E nós temos essa vontade de olhar aquilo, manusear, não, eu encontrei o livro que eu quero, então eu vou levar. Então eu acho que esse momento de estar com o livro novamente, porque a Você e o Livro, ele está voltando depois desse processo pandêmico, depois da saturação do uso das tecnologias, principalmente a leitura online e o celular também. Eu tive essa percepção ao longo, observando as pessoas e os comportamentos na Feira do Livro. Né? E a gente também teve vários autores aqui de Erechim que surpreendentemente venderam as suas obras e também lançaram livros nesta feira. Exatamente. Então, muitas pessoas na pandemia escreveram essas obras e não tinham um espaço para lançar. Então, agora acabaram lançando. A nossa própria patrona, a Joemir, ela vendeu muito dos seus livros, que são encantadores, e é para um público de criança. Vendeu também alguns romances que ela teve, já tinha edições anteriores, mas assim, eu comprei também o Sapato do Nonato, que fala muito sobre a doação, essa questão da empatia. Era uma questão do bullying, que o Sapato do Nonato era grande, mas no final acabou virando uma campanha. Então, foi muito legal ter o contato com a autora, ela falando da sua obra, as crianças comprando. E outro fator assim que foi determinante, a patrona ela conhecia muitas pessoas. Verdade. Então as pessoas foram muito na Feira do Livro, os vizinhos, os tios, os amigos, os familiares, afilhados, essas pessoas estavam lá constantemente levando suas famílias lá na Feira do Livro. Então isso agrega muito a simpatia da pessoa, como a pessoa se porta para acolher o público. Então ela também mobilizou muitas pessoas para irem à Feira do Livro. Isso eu achei assim um diferencial das outras, né? Então foi muito legal, assim, foi uma experiência exitosa. Com certeza que a gente teve muita sorte também, não choveu, não teve chuva torrencial em nenhum momento, porque era uma preocupação inicial também, mesmo que tu tenha uma estrutura, sempre vai acabar molhando alguma coisa. Então a gente também teve sorte em relação a isso. E os autores, eles lançaram os seus livros com bastante plateia, assistindo, observando cada obra, autografavam os livros depois. Então, eu ter uma possibilidade de estar perto da pessoa que eu vou adquirir um livro também foi bem motivador para a aquisição dos livros dos autores erechinenses e da região. Com certeza. Carla, além de toda essa expectativa, essa venda de livros, enfim, nos mini auditórios também haviam palestras. Por exemplo, a Sicredi estava com a educação financeira para jovens, para pessoas de mais idade, enfim. Eram palestras que abrangiam todos os públicos.
Exatamente, a gente teve a educação financeira, a importância da literatura, o contato com os livros, histórias de rodas de conversa sobre livros que alguns professores das universidades leram. Então a gente teve muita partilha de experiências. Foi uma gama diversificada. Tiveram assim sempre agendamento, algumas foram presenças espontâneas, outras agendadas, outras chegavam no momento da Feira do Livro e acabaram indo aonde tinha o seu interesse. Claro que nós vamos ter que aumentar esses espaços para a próxima. Nós começamos assim num público mínimo, e esse público mínimo agora a gente tem o entendimento que será muito maior, pela procura que tivemos nesse ano. Participação da Academia Irechinense de Letras. A Academia Irechinense de Letras, então, fez uma participação conosco, esteve nos momentos de planejamento da feira, esteve lá expondo o seu trabalho, todos os escritores que compõem os nossos imortais estiveram lá, se integrando à comunidade, recebendo as pessoas. Então, nós conseguimos unificar. Então, o propósito da Feira do Livro ele foi unificado. Não é a Feira do Livro que o poder público fez sozinho. É a Feira do Livro que o poder público organizou, colocou um investimento significativo, mas que as outras entidades abraçaram a causa também. Por isso eu falei tanto do sentimento de pertencimento, de entrega que tiveram as instituições, as universidades com as suas palestras, o Instituto Federal, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UFES, a URI, a Academia Irechinense de Letras, Sicredi, que foi nosso patrocinador, a PC também patrocinadora, os nossos apoiadores, enfim, deu para ver que realmente as pessoas abraçaram a ideia. E o resultado é esse, foi um sucesso porque é um grupo de pessoas que entendeu que a leitura é fundamental no desenvolvimento e também na formação das nossas crianças, jovens e adolescentes. É verdade. Essa foi a essência, né? Verdade. Foram mais de 1.200 ingressos para a palestra do Carpinejar. E acredito que se tivesse mais 800 ingressos, teria público para isso. Ficou com aquele gostinho de eu quero repetir esse momento? Eu acho que quem foi na palestra e nós que estávamos organizando, ficou um gostinho muito claro de a gente quer repetir isso com um público bem maior. Verdade. Nós não esperávamos uma palestra que tocasse tanto as pessoas, em um nível de silêncio muito grande. Eu me senti assim muito representada nas palavras. Todos nós, em algum momento, nos sentimos, porque a gente vive essas histórias que o Carpinejar colocou para nós e a importância que elas têm no nosso dia a dia. Às vezes a gente pensa que é detalhes, mas são os detalhes que lá no final vão fazer toda a diferença. Então, assim, o público foi muito diverso nessa palestra e todos, sem exceção nenhuma, prestaram atenção. Que se caísse um botão lá, como o Carpinejar, se ouvia, né? Então eu achei impressionante, fiquei muito entusiasmada. Qual é o tratamento através da leitura, através de um autor? Que tratamento ele nos fez? Porque eu me senti como se fosse uma consulta a um psicólogo, de rememorar alguns momentos, de reviver. Eu acho que foi uma experiência assim muito exitosa. Com certeza. Carla, essa palestra foi uma decisão, uma escolha da secretaria ou era um pedido, de repente, da comunidade para trazer um autor tão consagrado e que tem o dom de tocar o nosso coração? Nós tínhamos um orçamento, era um limitador no início, continuou sendo, mas com a ajuda do Sicredi a gente conseguiu trazer esse autor. E a gente queria trazer alguém de renome e que falasse um pouquinho sobre a nossa existência. Ele oferecia uma gama ampla de temas, mas Centavos da Existência foi justamente pensado no momento que nós vivemos, a retomada da pandemia, o que é importante resgatar, a distância que a gente teve das pessoas. Então foi uma temática que a gente, entre as oferecidas, a gente gostou muito e achou que ela encaixava ao momento que a gente vivia. Com certeza, mas a secretaria também desempenha outros papéis fora a cultura, que é o esporte. Nós também tivemos aí a parceria da prefeitura com o SESC, que promoveu a corrida e a caminhada com mais de 1.200 pessoas envolvidas. Também foi um momento importante. Com certeza, a gente já vinha, fizemos também há um tempo, comemorando o Dia Mundial do Autismo.
Então também foi uma parceria bastante importante nos 105 anos de Erechim. Essa caminhada do SESI é uma caminhada que já acontece de praxe na agenda deles. A gente quis colocar junto porque a gente sempre tem a do município, então nós unimos o útil ao agradável, teve muito sucesso de todas as instituições participando, as empresas da cidade, as academias, o poder público municipal também mobilizou muita gente para caminhar e correr. Nós colocamos uma premiação significativa que totalizou mais de R$20 mil, e isso foi também para os corredores, também foi um incentivo grande para a gente ter corredores de alto rendimento na cidade. Então, a parceria com o SESI, com a Cris, foi muito boa. Isso aconteceu também com o Rally Bike, que teve mais de 400 inscritos. Então, veja bem, Sandra, quando a gente pensa com as instituições, movimentos esportivos ou culturais juntos, então a gente clama para que a comunidade participe, cada um busca da sua forma trazer o público e no final todo mundo sai ganhando. Então foram duas iniciativas bastante importantes também que a gente viveu aí no mês do município, nos 105 anos. E também tivemos um domingo festivo na praça, onde as secretarias do governo mostraram um pouquinho do seu trabalho, com brinquedos infláveis, escolinha de trânsito, adoção de animais, a Secretaria do Meio Ambiente, doação de plantas, a Secretaria do Meio Ambiente, os programas que a educação vem desenvolvendo, uniforme, o próprio sistema educacional, estavam todos na praça, a Secretaria da Fazenda com nota fiscal. Então, todas essas atividades comporam ali aquele domingo festivo, no dia do trabalhador, no dia 30 de maio, né? 30 de maio, aniversário. Exatamente, no aniversário de Erechim, no dia 1º a gente teve daí, então, a caminhada e a corrida. Para você ver que é muitas atividades também acontecendo, né? É verdade, só quando a gente vê tudo isso acontecendo, a gente percebe a participação do município nas atividades e percebe que o grupo todo está engajado para oferecer o que existe de melhor, o que realmente a população precisa, e as pessoas gostam desse tipo de atividade. Parabéns para vocês. Mas, além disso, nós também temos atletas erechinenses aí disputando campeonatos fora de Erechim e trazendo medalhas e troféus aqui para nossa cidade, que é o caso do jiu-jitsu, né? Exatamente, tem o taekwondo também. Através da lei da representatividade, desde o ano passado, a gente conseguiu estar ofertando mais ou menos para 33 instituições esse auxílio. Na passagem, nós conseguimos adquirir a passagem, que é isso que prevê a lei, e também na alimentação, ou a gente auxilia a passagem ou a alimentação. Isso tem feito muito a diferença, porque eles têm ido com uma certa tranquilidade, o município poder auxiliar e mostrar esses talentos. Então, não só Ipiranga, o Atlântico, a gente tem nas lutas o crescimento bastante, o destaque de Erechim no cenário nacional, estadual, e também a gente tem o atletismo numa crescente muito significativa na cidade. Isso tudo também porque as pessoas estão buscando melhor e treinando, e também porque o poder público pode auxiliar o mínimo, então isso colabora. Esses dois fatores acabam levando a um resultado. E essas pessoas, elas também têm história, elas treinam muito, então nós estamos fazendo a nossa parte, que é o incentivo, elas estão fazendo a delas e está dando um resultado bem significativo. Então, além do Ipiranga e do Atlântico, que a gente também sempre auxilia, tem outras modalidades esportivas sendo assistidas pelo município. E nesse momento a gente está aí com o campeonato de futsal, eu acho, acontecendo. Iniciando, né? Que vai se estender aí por alguns meses. Exatamente. Terminamos o de futebol 7, teve 49 equipes inscritas. Então encerramos também nas festividades do município o campeonato. Agora nós estamos no chaveamento e reuniões prévias para começarmos o municipal com uma quantia também significativa. A gente ainda está apurando as equipes e fechando, mas no ano passado deu 150. Eu acho que a gente vai trabalhar, talvez tenha até aumentado. Então é um campeonato que vai se estender por 4 meses, logo depois a gente está formatando o de campo, e também acontece em outras modalidades. Aconteceu um misto, um aberto de vôlei também no domingo, no dia 30, também aconteceu na Arena 7 Point. Depois nós temos, daqui a um pouco vai começar a modalidade de bocha, temos xadrez e outras modalidades para ocorrerem ao longo do ano. Estamos também agora organizando o processo de licitação para as Olimpíadas do município, que é a primeira fase do GERGS. Então, estamos aí nesse trabalho. E claro, pensando no Natal,
logo tem o Natal, os festivais, a gente está pensando nos festivais, parcerias para trazer de volta os festivais. E estamos focados no co-investimento, onde o governo está distribuindo 30 milhões para a cultura e nós estamos aí formatando alguns projetos para captar esse recurso. São até 3 projetos por municípios para atividades que são já consagradas no município, que tenham sempre ocorrido. Então nós podemos concorrer, como a Feira do Livro ano que vem, a gente pode já captar um recurso para a Páscoa, para o Natal. E esse recurso, ele, se acontecer, ele fica de julho agora até julho do ano que vem. Então nós podemos contar já para a Feira do Livro. Então nós estamos avaliando, estamos reformulando o Sistema Municipal de Cultura, passamos algumas leis na Câmara de Vereadores, porque havia um desacordo ou leis que versavam sobre o mesmo objeto, em relação ao mesmo objeto. Então a gente está cumprindo esse papel um pouco burocrático para tentar captar esse recurso. Daqui um pouco vem a lei Paulo Gustavo, Aldir Blanc também. Se nós conseguirmos nos organizarmos, que é para isso que a gente está trabalhando fortemente, nós vamos ter entrada para a cultura mais de 2,5 milhões. Pois é, Carla, já que tocamos novamente no assunto da cultura, eu acho que é um pedido de toda a comunidade que o nosso Castelinho volte a abrir as suas portas, volte a ser o nosso lugar de encontro, de passeio, enfim. Como é que está essa questão do Castelinho? Então nós temos o projeto pronto para dar a primeira etapa e estamos esperando a entrada de algum recurso, uma vez que nós estamos também reformando o 25 de julho e é aproximadamente 1,5 milhão. Estamos também com o Mirante em processo de licitação, cerca de 1 milhão também. Estamos com a pista de rodeio, que é o Parque Municipal de Eventos e Tradições Gaúchas, então também esse. E nós estamos aí aguardando o projeto estar pronto quando a gente tiver uma captação de um recurso próprio ou fora para a gente iniciar o Castelinho. Estamos equilibrando o orçamento para que a gente consiga iniciar e fazer um pouquinho para cada lugar, né? Então aperta, o cobertor às vezes é curto e nós estamos recebendo assim, tentando captar recursos de todas as fontes para que a gente movimente mais a cultura e o esporte no município. Pois é, mas como o Castelinho é um patrimônio histórico e cultural aqui da nossa cidade, é uma referência, tem como dar uma priorizada para esse setor aí? Porque não é um pedido meu, é um pedido da comunidade de Erechim. Perfeito. Assim que entrar o orçamento, esse é o nosso combinado com o prefeito, para que a gente possa dar trâmite a essa obra. Nós temos ela toda prontinha já, foram vários projetos. O Estado vai passar a aprovação da primeira etapa. Entenderam a nossa necessidade de fazermos por etapas, porque não era mais liberado. Mas devido ao alto valor nós vamos ter que sim fazer por etapas. A primeira e a segunda etapa são restauros estruturais que permitem acessar e usar o prédio. Depois a terceira e a quarta são questões de tecnologias, então a gente pode esperar. Então o nosso objetivo sim é começar essa primeira etapa, que é importante, nós já havíamos anunciado, mas tivemos que segurar devido ao orçamento. Esperamos que a arrecadação suba para a gente estar iniciando essa etapa, porque é tão importante devolver o Castelinho, que não tem como pensar em Erechim ou ter uma memória de Erechim sem lembrar do Castelinho. Ele já é uma marca da nossa cidade e essa marca está estampada em vários locais. Então eu também tenho esse desejo de começar essa obra, Sandra. Carla, obrigada por estar aqui falando mais uma vez dessas atividades aqui do município e a gente sabe que o trabalho é intenso, ele não para, encerra um, já começa o outro, ou às vezes tem 2, 3 em andamento, mas a tua secretaria tem se destacado e mostrado que com união, com vontade, as coisas realmente podem acontecer. Muito obrigada. Sandra, quero agradecer o espaço aqui da TV Erechim, dizer que o Poder Público está fazendo um esforço imenso para que a gente também seja reconhecido pela cidade da cultura e do esporte, mas principalmente pela cidade da cultura e do esporte a gente já é reconhecido, mas reconhecer mais é sempre melhor, né? Com certeza. Obrigada. Obrigada.